Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, tem como não ligar o que aconteceu em Santa Catarina? Este jovem de 25 anos que entrou numa creche e matou 4 crianças e feriu outras 4. Esse terror tem como não ligar a Bolsonaro e ao bolsonarismo? Seja honesto. É claro que não tem como não ligar. Bolsonaro tem tudo a ver com isso. Pois ele passou 4. Aliás, ele não passou só 4 anos, ele passou a vida toda fazendo apologia do crime, apologia das armas. Sabe, ele é um instrumento de Satanás, ele é um homem do mal. E aí as consequências é isso aí. Gente, infelizmente, isto é o início. Porque o bolsonarismo continua aí. Gente, o bolsonarismo tem que ser condenado como se condena o nazismo. É a mesma cepa. É o mesmo princípio. Gente, é algo de Satanás. Gente, o que aconteceu com as famílias? Eu sei que você perdeu parente para o bolsonarismo. Eu perdi. Irmão, sobrinhos. Sobrinhos que não falam mais comigo. Por causa de Bolsonaro. E o pior, eles são capazes de matar por Bolsonaro. Não confie. Se você perdeu um irmão para o bolsonarismo, não confie nele. Ele te mata por causa de Bolsonaro. Se você perdeu sobrinhos, parente, por causa de Bolsonaro e do bolsonarismo, não confie nele, porque ele é capaz de te matar por Bolsonaro. Se você tinha uma boa relação com o seu pastor, com os membros da igreja, e perdeu por causa de Bolsonaro, não confie neles. Eles te matam se necessário for por causa de Bolsonaro. Gente, o fermento do mal está aí. Essas mortes que... O governo de Bolsonaro só foi de morte, gente. Gente, foi sangue desde o início. Já começou com aquela fakeada lá em Minas Gerais. Sabe? Que até hoje não se sabe se aquilo foi verdade ou se foi criação. Sabe? Para ganhar as eleições, pois Satanás trabalha desta forma. E a partir daí, gente, foi só sangue. E digo mais uma coisa para você. Isso foi determinação de Satanás. Para validar o poder do mal, teve que haver sangue humano. Estude isso. Entenda isso. Não é por acaso. Esse bolsonarismo, para se institucionalizar e cauterizar a mente dos desavisados, teve que haver derramamento de sangue, mortes humanas. Senão, ele não teria o poder que tem. As pessoas matam. Mataram e continuarão matando. Gente, quando eles falam de Bolsonaro e você contradita, eles mudam de cor. O semblante cai. É como se eles se tornassem possuídos por uma força diabólica. Gente, a partir daí, eles não se governam mais, não se dominam mais. E eles te matam. E o pior, se ele te der um tiro, ele não te dá um tiro só. Se ele te der uma facada, ele não te dá uma facada só. Gente, lembra daquele caso lá no Ceará? Daquele bolsonarista que matou aquele petista com mais de 12 facadas? É assim que eles fazem. Quando eles atiram, eles descarregam suas armas. É algo diabólico, é algo satânico. Olhe na cara de Bolsonaro. O que você vê?
de bom naquele homem? Nada. Ele é a encarnação de Satanás. É um homem sem nenhum tipo de sentimento humanista. Ele só enxerga ele. E para isso, ele é capaz de fazer o que necessário for, assim como fez. Gente, eu ouso dizer, com autoridade, Bolsonaro só não ganhou essas eleições porque Deus não deixou. Ele manipulou o governo, a Polícia Federal, sabe, todos que estavam, que lhe prestavam conta, as Forças Armadas, sabe, gastou bilhões, sabe, para ser mais exato, mais de 300 bi ele gastou nas eleições para se reeleger. Gente, se esse homem gastou toda esta grana, manipulou o governo da forma como manipulou, conquistou as Forças Armadas e as Forças Armadas trabalharam para ele, a maçonaria e outras instituições, a igreja evangélica, de uma maneira diabólica, trabalharam para ele. E ele não se elegeu. Você atribui isso a quem? A grandeza, a capacidade de Lula e do PT? De jeito nenhum do mundo. A grandeza e o poder de Deus. Foi Deus que não permitiu a reeleição de Bolsonaro. E Bolsonaro não só perdeu a reeleição, mas ele também perderá a liberdade. Ele também perderá os direitos políticos dele. E ele não será mais nada. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O que está determinado para Bolsonaro hoje é a sua morte. Só que não será morte matada. Deus o tirará da terra para que Bolsonaro e outros saibam que o Senhor tem o controle de tudo. E não são os apostatas da fé que levantam bandeiras como se servos do Senhor fosse, que vão impedir que Deus haja, que Deus opere. Este país não é de Satanás. Este país não é de Bolsonaro e da sua coja do mal. Este país é do Senhor. E Deus não permitiu que 7 milhões de evangélicos não se curvasse a esta besta. 7 milhões de homens de Deus não se curvaram a esta besta. E estes 7 milhões são responsáveis pela eleição de Lula e pela derrota de Bolsonaro. Esses que não se curvaram estão aí e impedirá o retorno de Bolsonaro. Impedirá o crescimento desta família satânica. Os filhos estão aí falando em candidaturas a governador do Rio de Janeiro. Não, eu antecipo aqui, não chegarão lá. Porque Deus não permitirá. Chega de morte. Chega de morte. Prove que Bolsonaro não tem culpa pelo sangue derramado destas crianças. Pois esse infeliz passou o tempo todo fazendo apologia a crime, à arma e à morte. Não se condoeu com as pessoas que morreram no Covid. Sabe, levou o país à miséria, são 33 milhões de pessoas passando fome. E você chama um lixo desse de mito? E você apostatou da fé para idolatrar Bolsonaro? Você substituiu Jesus, o sacrifício de Cristo, por um genocida? Ah, meu irmão, um convite para você. Enquanto é tempo, volte atrás.
se arrependa, peça perdão pelos seus pecados que são muito. Quem sabe assim a misericórdia de Deus, que é excelsa, te alcance.